Olá, sejam bem-vindos a mais um Coroa do Rei. Olá, monarquistas! Nessa semana eu recebi algumas perguntas de alguém que não é monarquista, tentando entender como é que funcionaria o regime monárquico no Brasil, como é que funciona. E eu achei que foram algumas perguntas que foram boas, elas não tinham sido feitas em vídeos passados, então eu decidi reproduzir essas perguntas aqui, vou responder também. Fazer meio que um resumo de algumas questões bem importantes, na verdade, sobre o regime monárquico e como ele funcionaria. Então vamos lá. Bem, a primeira pergunta dessa pessoa foi como funciona esse negócio de monarquia. Eu pedi alguma coisa mais específica do que isso, então ele perguntou, tipo, como seria o rei no Brasil? Exerceria algum poder? E se exercesse, como seria esse poder? Ou seria só uma tradição decorativa? Olha, essa é uma pergunta mais comum, mas sim, o monarca teria poder, voltaria ao poder moderador, que é algo que existe em todos os países parlamentaristas, mas não necessariamente com esse nome. E como acontece na maioria dos países parlamentaristas, o chefe de Estado teria o poder de sancionar ou vetar leis, de dissolver o parlamento, de apontar ou demitir ministros, de apontar juízes para a Suprema Corte, geralmente faria, e também de declarar guerra. Então eu acho que qualquer um que tem esse tipo de poder não é só uma tradição decorativa, é uma pessoa que realmente exerce algum poder. Então sim, o monarca no Brasil teria algum poder de volta. Depois ele pergunta, e se o rei fosse ruim, ele poderia ser deposto? Sim. Aí vem uma pergunta mais complicada. E como funcionaria a deposição? Ele seria preso em prisões comuns ou especiais? O rei teria que obedecer uma constituição? E se sim, que constituição? E quem faria tal? O rei, o parlamento ou os dois? Olha, o processo de deposição seria como um processo de impeachment comum. Se o rei fosse pego fazendo alguma coisa ilegal do cargo dele, ele deveria ser afastado do cargo, assim como se o presidente fosse fazer alguma coisa ilegal que o cargo dele não permite, ele sofre um processo de impeachment para ser afastado do cargo. Sobre a prisão que ele iria, isso não dá para saber, isso tem que ser discutido na hora depois. E sobre a questão da Constituição, isso é uma boa pergunta, porque a nossa Constituição Monárquica de 1824 ela foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I, junto com uma dúzia de pessoas, e muito provavelmente algumas coisas dessa Constituição voltariam, mas como faz muito tempo que ela não está em vigor e muita coisa mudou desde aquela época, provavelmente teria uma constituinte para fazer uma nova Constituição e organizar um novo regime monárquico no Brasil. E as leis de conduta seriam feitas pelo parlamento, eu presumo? Sim, todas as leis elas são feitas pelo parlamento. Então, sim, as leis que regem como o monarca deve comportar, o que ele pode e não pode fazer, seriam feitas pelo parlamento. E se o legislativo começou a diminuir o poder do rei, como o rei rebateria ele? No último século, o poder dos monarcas constitucionais diminuiu bastante, né? Os parlamentos ficaram com cada vez mais poder, os reis começaram a fazer menos coisas, hoje perderam o seu poder de fazer o que eles antes podiam fazer, né? Isso aconteceu principalmente na Suécia e na Holanda. Os outros países eles continuaram com os mesmos poderes que eles tinham antes, só que eles pararam de usar, começaram a usar menos. Mas existem casos, né, por exemplo, que o rei ele pode impedir que sejam tirados os seus poderes, né? Por exemplo, a rainha Elizabeth II do Reino Unido, ela já vetou uma lei que tentava tirar o poder dela de declarar guerra e passava para o parlamento. Ela não deixou fazer isso, ela quis continuar com o poder dela pessoal de poder declarar guerra. Ou um caso mais radical, que é no Liechtenstein, que o príncipe agora Hans Adam II ele teve um grande problema com o parlamento no final do século passado, que era cada um querendo o poder, até que foi para plebiscito uma constituição que aumentava consideravelmente os poderes do príncipe do Liechtenstein. E o príncipe ameaçou sair do país, né, não morar mais no país, se o povo não votasse a favor dessa constituição que aumentasse os poderes do monarca. E o povo votou a favor dessa constituição, porque parece que lá eles gostam bastante do príncipe deles. E o monarca ganhou, ele ficou com poderes muito grandes, muito maiores do que nas outras monarquias constitucionais. Então essa seria uma forma de rebater essa tomada de poder do parlamento, se fosse possível para o monarca.
O impeachment poderia ser vetado pelo monarca? Olha, não, porque assim como, por exemplo, a Dilma não poderia vetar o impeachment dela, o monarca não poderia vetar o impeachment dele, né? Seria um caso lógico. Então, não, ele não pode vetar esse impeachment, mesmo sendo ele que sanciona ou veta a lei. Quais são as nossas certezas de que o monarca não seria pago por um partido político? Olha, essa é uma pergunta muito boa. Muita gente fica se questionando: como é que a gente garante que o monarca ele não vai ser corrupto, não vai receber suborno, né, essas coisas? As monarquias constitucionais precisam resolver isso de uma maneira muito boa. Simplesmente os monarcas eles não podem receber nenhuma quantia que não seja das rendas deles, né, das rendas normais deles, né, que eles recebem do salário do governo, das terras que eles têm. Eles não podem receber nada que venha de fora, né, de outra pessoa. Por exemplo, quando a Rainha Elizabeth II virou a monarca britânica há mais tempo no trono, teve várias pessoas que mandaram assim um dinheirinho presente para ela. Compra alguma coisa aqui com esse dinheirinho que você gosta. E ela teve que responder devolvendo o dinheiro, falando: olha, muito obrigado, mas eu não posso receber essa quantia porque a lei não me permite receber nada de fora. Então os monarcas não podem receber nenhuma quantia monetária de fora que não seja que eles já recebem normalmente. Se eles não podem receber um negocinho tão pequeno, imagina, sei lá, milhões e milhões para fazer alguma coisa. Isso com certeza seria descoberto e não ia passar de jeito nenhum. Então seria recomendável o monarca ser investigado 24 horas por dia? Sim, totalmente. Na verdade, nas monarquias constitucionais, os monarcas eles já são assediados pela mídia constantemente. Tudo que eles fazem já sai em todos os jornais do mundo, tudo que eles fazem, tudo que eles dizem, principalmente quando é uma gafe, né, quando eles pisam na bola. E é isso que põe tanta pressão em cima dessas pessoas, desse cargo, que torna o trabalho deles cada vez mais estressante e que, assim, por isso que eles têm que seguir um protocolo tão rígido, porque justamente se eles fizerem qualquer coisa, o mundo inteiro vai ficar sabendo. Mas eu acho que isso tem que servir para qualquer político, qualquer governante, né? Os eleitores eles têm o direito de saber que o monarca não deveria ser diferente também. Pois bem, pessoal, esse foi mais um Clone do Rei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem, por favor, compartilhe esse vídeo para que ele atinja o maior número de pessoas possível. Dê um gostei aqui embaixo. Se vocês não forem inscritos, por favor, se inscrevam no canal para que vocês possam receber os vídeos semanalmente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, escrevam aqui embaixo nos comentários, que vou tentar responder no próximo vídeo. Por favor, também curtam a página do Coluna do Rei do Facebook, as páginas compartilham o Coluna do Rei do Facebook, o link dela está aqui embaixo na descrição. Então é isso, muito obrigado e até semana que vem.